Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Nutritivas, um café com ciência. Eu sou Daniela Espírito Santo. Eu sou Elba Boa Morte. Eu sou Caio Guimarães. Eu sou Pablo Leal. E hoje a gente está aqui recebendo o nosso convidado Pablo, que é educador físico, para a gente poder falar um pouquinho sobre carreira, sobre exercício físico, prática de atividade física e muito mais. E aí, Pablo, conte pra gente um pouquinho como é que foi sua trajetória, né, para chegar aqui hoje como educador profissional. Bom, eu tenho já 20 anos na área de educação física. Concluí a graduação em 2003. É um jovem. Jovem, super jovem. E fiz a especialização em atividade física adaptada à saúde. E minha carreira sempre foi voltada mais para a parte de exercício físico, tanto na promoção da saúde como na questão estética e de performance para não atletas. Atuo como avaliador físico, na parte de composição corporal, consultor online, né? Desde 2002, né, quando nem existia aplicativo, eu já trabalhava com planilhas de prescrição de treino à distância. Sim. Também como personal presencial, vai anotando aí. E hoje eu tenho um bootcamp, que é um centro de treinamento diferente das academias tradicionais, que é o Eu Treino Diferente Bootcamp. Além disso, eu também atuo na vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, no setor de doenças e agravos não transmissíveis. Ai, que bacana. É muito legal. E para começar, assim, falando sobre essa parte de treinos, como é que você faz para pensar em como matar a gente nas suas aulas? Porque é interessante dizer que ele sufoca todos os artistas que estão lá. A gente sai, assim, passando mal de verdade. Então, assim, como é que você pensa nos treinos, já que você não está fazendo ele ali individualizado, né? A gente está falando ali de 5, 6 pessoas malhando no mesmo tempo. Como é que você planeja isso? Seja para sufocar ou não, para promover alegria, a saúde, primeiro de tudo, mesmo em pequenos grupos, entender minimamente as individualidades de cada um que está ali naquele espaço. Para dentro das variáveis que eu tenho, né, o tempo, a carga, o tipo de exercício, eu consiga dar um estímulo interessante para promover aquilo que eu estou buscando, melhoria de capacidade cardiorrespiratória, de força muscular, flexibilidade. Então, mesmo em grupo, a gente tem como adequar as individualidades de cada um. Algum exercício que um consegue fazer, o outro tem mais dificuldade, por questão de equilíbrio, a gente pode mudar, ou por alguma limitação de saúde mesmo. Articular, então tem como em pequenos grupos a gente adequar tudo direitinho e todo mundo sobrevive. Há controvérsias. No caso, pensando no treino, né? A gente estava com um convidado anterior falando sobre nutrição esportiva e aí a gente falou, né? Uma das perguntas principais foi se a gente consegue ainda emagrecer até o Natal. E aí pensando no educador físico, não é? Quando a gente fala de emagrecimento, qual é o tipo de treino ideal? Porque as pessoas hoje, por exemplo, acham que se a gente for fazer um cardio, é ele que vai emagrecer a gente. E aí existe controvérsias, que não é só o cardio. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Tá, mas quando a gente fala em festa de final de ano, a principal lembrança não é qual atividade fazer. É o que tem para comer nas festas. Com certeza. Então eu vou jogar isso aí para a parte do nutricionista. Mas falando em atividade, para aumentar o gasto calórico diário, principalmente nas atividades do dia a dia, evitar ficar muito tempo sentado, aquela coisa que a gente ouve desde sempre, trocar o elevador pela escada, se for até 3, 4, 5 andares, dá para ir. Com relação ao treino, a parte cardiorrespiratória é importante, sim, a depender do nível de treinamento, de experiência que você tenha, trabalhar com mais intensidade, menos tempo, né, promovendo um efeito pós-exercício melhor nesse gasto energético diário, da parte da musculação também, e aí eu já digo logo, se for para priorizar entre o cardio e a força, eu já preferia dar mais intensidade para o trabalho de força e jogo para o nutricionista, né? Quais são as melhores escolhas dentro daquela mesa? Enquanto... Eu vou dizer que todas. Aí vai ficar, o arroz é com passas, tira passas, bota pistache que tá na moda, sei lá, alguma coisa.
Então, A eu acho que ideia é a importante se gente movimentar. correr com o treino para na hora do Natal a gente conseguir comer de tudo, isso. né? Com certeza. Então, é importante você falar um pouco sobre essa questão do porquê que é importante a gente fazer prática de atividade física, né? Porque não é uma coisa que a maioria das pessoas gostam, tem pessoas que amam, né? Mas tem pessoas que têm muita resistência e têm dificuldade mesmo de encarar uma prática de atividade física. Eu falo por mim mesma, porque eu começo e paro a todo momento, né? E então, assim, por que é importante se fazer uma prática de atividade física? Bom, aí eu vou falar um pouco sobre como é que eu pensei, eu já falei que eu treino diferente bootcamp, mas antes disso eu já pensava como é que eu posso, como eu sempre fui personal, atendi individual, e o mercado você precisa faturar, claro, e você não tem, quer dizer, você tem as mesmas 24 horas, tirando as de dormir, de tomar banho e aquelas das refeições, óbvio. Eu precisava atender em pequenos grupos. E eu comecei a pensar, eu treino diferente. E dentro disso surgiu um conceito muito maluco, sem usar nada ilícito, que foi, treinar diferente é fazer aquilo que você gosta, desde que lhe dê prazer e resultados, sem necessariamente seguir a moda. Exercício é movimento, mas também é sentimento. Ou seja, você caminhar na orla pode ser a coisa mais prazerosa do mundo para você, despertar emoções maravilhosas. Para outras, o mesmo movimento, o mesmo exercício pode ser chato, porque o vento incomoda. Então, se a gente pegar os 3 nomes ali, eu treino diferente, eu viajei, mas eu acho que faz sentido. O eu está naquela parte do sujeito, da ação, né? Do autoconhecimento, saber entender quem é você, o que você quer, o que você gosta, para você partir para o treino, que é a ação em si, que é o movimento. E o diferente é exatamente as individualidades. Então, se conheça, se perceba. Inevitavelmente você vai ter que se movimentar por questões de todos os aspectos da aptidão física, seja relacionado à saúde, para controlar a glicemia, a pressão arterial, com relação à composição corporal, para manter o percentual de gordura, massa muscular adequada, com relação à performance, para quem pratica esporte, potência, velocidade. Então, para quem diz que não gosta, procura se conhecer, compreenda que exercício físico as pessoas falam que é remédio, é o melhor remédio para muitas doenças. Sim. Se for equivalente não sei, mas pensando numa coisa mais saudável, o exercício físico é a solução e não o remédio para muitas dores e para promover muitas coisas boas, não só, que tem no Eu Treino Diferente também, da coisa do sentimento, né? E o trabalho em grupo traz muito isso. Às vezes você chega para baixo e chega lá, uma pessoa que você nem conhece, mas como são só 6, 8 ali, você já foi 2, 3 vezes no treino com ela, já pega intimidade, né? Eu não sei se é baiano, o povo disse que a gente abraça todo mundo. Bora, vamos lá, tá o quê? Dormiu bem hoje, não? E acaba lhe motivando. Então, procura se conhecer diante de diversas práticas que tem aí. Dá para você começar com a caminhada, na orla, na praça. Depois, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o treino de força e por aí vai. Daqui a pouco você está fazendo triatlo. Já tem organizações, franquias de triatlo muito boas aqui, vindo para a Bahia, a própria Maratona, Salvador. Então, vamos se desafiar, vamos correr literalmente, buscando saúde. Tá vendo, Elba? Ainda Tá vendo? Olha pra mim! Ela Conte tava me pra olhando gente. aqui Eu faço assim, ó. atividade física. Conte pra gente, você faz atividade física? Eu O que malho, você faz? eu faço musculação, faço esteira. mas Todos os dias? Não, todos os dias você já tá exigindo muito. Sufocando a É, artista. sufocando a artista. Tá sufocando a artista, vai com calma. Agora é interessante, é o bootcamp, né? É um bootcamp, Bootcamp. na verdade é um campo de treinamento. E aí, normalmente, vocês começam como esse tipo de atividade? Começa com a caminhada. Você deu o exemplo da caminhada da praia, que algumas pessoas gostam. Né? Mas é sempre a caminhada na praia, ou tem outras atividades menos intensas para iniciar esse processo da atividade eu treino Treino diferente. Eu gostei do lema. Eu Gostou? treino diferente, Dani. Crie seu estilo de vida, você é o sujeito das suas práticas, das suas ações. Procura realmente o que você gosta. Eu dei o exemplo da caminhada na orla, um início, né, de se movimentar. E ainda digo mais, só fazer a caminhada não vai resolver.
pense que a gente fica, não, tem que fazer 30 minutos de caminhada por dia. Você fica 8 horas sentado, sei lá, 10 horas, fora o tempo que você fica dormindo, só esses 30 minutinhos de caminhada não são suficientes para preparar seu corpo para tanto tempo numa posição, sentado, sobrecarregando o joelho, coluna. Você tá me olhando sério. É porque eu tô pegando as informações. Ó, gente, pegaram meu pé agora. Eu tô colhendo as informações pra poder entender, tá vendo? E você, Caio, você faz algum tipo de atividade física? Pegando esse gancho, né, do que o senhor falou do eu treino diferente, acho que eu fiz a análise aqui na minha cabeça, acho que eu comecei a treinar diferente por mim mesmo. Eu nunca gostei de musculação, né, ir pra academia. É um ambiente que me estressa mais do que me relaxa, né? Ainda mais quando é dia e horário cheio. E não gosto muito da musculação em si, mas eu gosto muito de patinar, desde criança. Nossa, Então eu cresci, né, lá na minha adolescência, juntei um dinheirinho e comprei um patins semi-profissional. Na época eu morava em Piatã. Aí eu já saía de lá do condomínio, pegava a Orlando Gomes toda, calçado de patins e ia para Itapuã para me aquecer. De Itapuã eu ia parar lá no Porto da Barra. Nossa, isso. é atleta. E Atleta na nossa cara. E aí era assim, sexta, sábado, domingo. Era com frequência mesmo. Aí, né, eu sentia que às vezes o condicionamento físico pega, né? Aí falei, não, até acho que eu preciso de uma musculaçãozinha. Aí ia pra fortalecer. Só que aí não consigo ter frequência na academia. Esse ano mesmo eu me matriculei, se não me engano, em julho. E aí fui até agosto. Fiquei até agosto. Eu pensei que ele ia aumentar os meses. Até agosto. Um mês, cara. Mas foi assim, todos os dias. A época eu não vou todos os dias, né? Mas é exatamente isso. O dele foi patinação. O seu pode ser caminhar na orla, você pode ser handball. E a partir daí você vai... Pô, eu tô patinando bem, mas eu acho que eu posso melhorar. Preciso fazer um trabalho de força. Eu não gosto de caminhar na orla, não. Eu gostava de jogar baleado. Perfeito. Na areia. É muito massa. Muito, muito, muito. Atleta também, tá? Muito tá vendo? difícil também. É. Já joguei lá. Na areia. Qualquer A gente tem um coisa grupo na de areia. baleado na praia, né? Sim. Nós algumas amigas, a gente faz parte. É muito interessante, que é muita... E como você falou, né? Você começou a patinar e aí depois você vem a necessidade de fortalecer a musculação. É o que acontece bastante, porque a gente jogar baleado na areia cansa muito mais do que Eu já jogar tive na a quadra. oportunidade, eu fui em um grupo também. Cansa. Muito, Areia, mas é cansa. muito maravilhoso jogar baleado. Eu acho que todo exercício na areia, ele dá uma... Ele precisa de uma resistência maior, não? Né? Ainda mais o baleado que tem uma questão de Sim. deslocamento rápido. É de rápido, agilidade você tem que pra um ficar lado, pro correndo outro. pro lado e pro outro. Sim, E Está o sempre em visual para movimento. você saber para onde é que a bola foi. Isso. Tá vendo, Dani? Tá vendo? Cadê Ela você faz, fazer esse pessoal. Mas voltando aqui pro seu treino, por exemplo, eu treino diferente, né? Você geralmente Ela quer uma coloca... prescrição aqui. Eu quero sair daqui já com minha cartinha plano certa, pronto. meu plano pronto para poder ir para academia e fazer igual eu treino diferente. Mas eu vejo que você, por exemplo, nos seus treinos lá, você faz um mix, né? Você coloca um pouco na esteira, depois você coloca um pouco de força, aí você coloca um pouco de parte de membro superior, parte de membro inferior. Então você faz esse rodízio em um mesmo treino. E quando a gente vai para a academia em si, a gente não vê muito isso, porque ou você malha braço ou você malha perna. Geralmente faz assim, separado, né? No meu treino diferente, eu achei isso diferente porque você coloca as duas coisas no mesmo dia. Então, eu queria entender qual é a sua estratégia para você poder fazer isso. Além de ser diferente, mas o que tem por trás de ciência? Vou pegar um pouco de Caio aqui, quando ele fala que entra na academia e sai. E a primeira campanha que eu fiz lá do treino diferente tinha um folder, se você não gosta de academia, aí tinha, você está no caminho certo. Porque era exatamente para quebrar essa objeção de que o ambiente de academia, para muita gente, pelo barulho, pela quantidade de pessoa, pela iluminação, é um tanto estressante. Então, você trabalhar o dia todo para ir para um lugar extremamente barulhento, não só, porque lá também tem som, né? Uhum. Do volume, mas assim, é muita informação, áudio e visual. E da questão do treino, especificamente lá no Treino Diferente, tem um modelo de negócio que é diferente de se matricular na academia, que é você comprar créditos e ir no dia que você quiser para a academia. Então, você não paga obrigatoriamente uma mensalidade de X reais e vai quando quiser. Não, você compra um pacote de 10 aulas e vai no dia das aulas que você precisa ou gosta. Interessante. E lá,
eu divido a programação semanal por grupamento muscular. Segunda-feira, por exemplo, é corrida com força de corpo inteiro, focando mais em membros superiores. Na terça eu já faço um treino só de membros inferiores. E aí eu vou organizando a semana de forma que, se você vai 3 vezes na semana, você vai segunda e quinta, você treina o corpo todo. Você vai terça e sábado, você treina o corpo todo. Se você só quer treinar perna, porque normalmente os homens negligenciam um pouco o treino de membros inferiores. Ah, não, eu gosto do treino de leg day lá porque é dinâmico e eu consigo fazer. Então eu organizo a semana de forma que você vá nos dias que você gosta, que precisa, ou que você não consegue fazer em outro lugar e faço ali. E aí, trazendo a ciência, principalmente a questão da individualidade biológica, lá eu consigo, na esteira, por exemplo, ter uma tabela onde eu faço sugestões de velocidade para iniciante, intermediário, avançado e experiente. Então, lá no início, quando você perguntou, o treino é coletivo, mas a gente consegue minimamente colocar cada um no seu ritmo, para o desafio ser legal, para ser realmente um treino em grupo, né? Em grupo, coletivo, todo mundo junto, sem competição. Vai ter o desafio, vai ter alguém mais competitivo, vai também. Mas a ideia é todo mundo se automotivar e atingir o objetivo maior, que é terminar o treino do dia morta. Outra coisa interessante também é que, às vezes, por exemplo, olhando por mim, né? Quando você vai para academia, geralmente você recebe um plano de fazer assim, tantos em números, né? A gente precisa fazer 10 remadas, Isso, 10 10 repetições, geralmente de alguma coisa, né? Sim. E você tende a dar uma enrolada, porque você começa a ficar cansado. Aí o bem oitavo já desenrolado. tá, aí você para ali no oitavo, né? E o que eu acho diferente também do que ele traz, né, do Eu Treino Diferente, é que às vezes ele utiliza a música para essa contagem. Então, não necessariamente o tempo que você vai fazer é igual ao meu, mas você pode fazer menos repetições do que eu, porque cada um vai responder diferente aquele tempo. O tempo da música é igual, mas às vezes você está no nível mais acelerado, você está no nível mais inicial. Então você acaba envolvido por aquilo e você faz o seu melhor baseado num tempo de música, que também já traz uma outra alegria, né? Tira um pouco desse peso da academia. E você, cada um faz no seu tempo, e eu acho que você enrola menos, né? Eu acho que é interessante isso quando você pensou nessa estratégia. Não, a música é muito boa. Inclusive, você vai para casa depois do treino, quando você bota a cabeça no travesseiro, a música fica na sua cabeça. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, respira. É impressionante. Tá É uma boa, terapia. Gostei da ideia. Mas é legal, tem... Gostei. Bora, Dani. Poxa, gente. Ano que vem. Ano que vem daqui a pouco. 2025 a gente 2 recomeça. Eu gostei também da questão que você falou, assim, dos pacotes de dias, né? Falando como aluno no final do semestre, ou eu estudo, ou eu faço até O que você poderia estar fazendo enquanto você estava dormindo? Tá vendo? Tá dando desculpa, Acordar né, lá Caio? 4 horas da manhã, vai fazer uma corrida. A gente tem uma professora aqui que ela é maratonista, né? Ultramaratonista. Então, assim, ela acorda 4 horas da manhã para poder correr, 6 horas, 7 horas ela tá vindo pro trabalho. Então, às vezes também, quando a gente fala essa questão da sobrecarga, é o peso que a gente dá para as coisas. E a gente costuma a diminuir o peso da atividade física. E eu falo isso por mim também, não é só você não. Sim. Mas a gente sempre coloca ele na possibilidade do se der tempo, se eu conseguir. Sim. Ele não vira uma rotina da sua vida necessária e assim, que você precisa ter aquele foco de você precisar fazer, independente do que você tem para fazer no dia. Como comer. Você não deixa de comer porque você tem prova para estudar. Muito pelo contrário, você leva a comida junto com a prova. Isso. Você tá ali junto. Então, assim, por que a gente não cria uma rotina de a gente treinar e levar algo pra gente poder estar ouvindo, por exemplo? Né? Você poderia estar com seu fone de ouvido, ouvindo o nosso podcast e treinando ao mesmo tempo. Então, você está aprendendo
que você poderia estar estudando. Então, vou ter uma prova de bioquímica. Eu posso pegar no YouTube da vida um vídeo que fale sobre bioquímica, tá ouvindo ele, eu estou estudando, mas eu estou treinando também, porque o treino para mim é importante. O problema é que na nossa cultura a gente desvaloriza o treino e a atividade física como se fosse algo opcional. Verdade. Só que ultimamente, né, há muito tempo na verdade, né, vem se mostrando que o que vai garantir o seu corpo no futuro é a prática de atividade física. Então está associado muito mais à nossa saúde. Então a gente fala muito dos 3 pilares importantes, né, que é a alimentação, a atividade física e o sono, que é outra coisa também que a gente coloca um pouco de lado, né? A gente dorme quando a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente não pensa na nossa rotina de sono, a gente vai com o celular até a hora de dormir, até os 45 do segundo tempo, está com o olho fechando, mas está com o celular ali olhando para ele, tudo isso está associado à nossa saúde, né? Então, assim, apesar de saber isso tudo e não seguir, deveria... Porque entro na estatística do que se der tempo, se eu conseguir, estou cansada para isso, A gente né? negligencia bastante essa questão da atividade física, né? E é importante, como a gente Dani já trouxe aqui, que nos últimos anos, né, a gente precisa fazer atividade física por conta de saúde. Né? Não só porque tá já com o pé na cova, né? Para manter a saúde da gente, manter o bem-estar, né? E aí você trouxe essa proposta de eu treino, eu todo mundo esqueço. Eu treino diferente. Eu treino diferente. E o senhor pensou nisso também, nessas questões, desse papel do eu treino diferente? Mais alguém vai me chamar de senhor aqui? Desculpa. Você, Pablo. Estou aqui. Pablo, você também pensou nisso quando pensou no eu treino diferente? Né? Apesar que o seu público é muito jovem, né? Lá hoje. Ó, varia, né? O modelo de negócio, você falou, pô, pode ser interessante esse comprar os créditos, é o pay per use. Você compra exatamente aquilo que você vai usar e não paga o espaço o tempo todo e vai quando 2, 3 vezes na semana, no mês. O treino diferente é muito mais amplo, foi só assim, eu registrei a marca, não queriam registrar porque é um nome, é uma frase, né? Sim. Fica parecendo um slogan, mas quando eu contestei todo o conceito que é por trás e que existe um espaço que leva esse conceito, eu acabei que eu avancei nessa defesa. Então tem muita coisa que eu penso lá. Na verdade, todo dia eu acordo pensando uma coisa diferente. Cada dia é um treino diferente. Por mais que seja leg day toda terça-feira é um leg day diferente. E com propósito. É treinar membros inferiores, mas eu tenho que valorizar. Uns dias você mais de força lenta, por exemplo, trabalhando mais carga. Como a Daniela falou, por tempo é a forma mais democrática, né? De você em 40 segundos conseguir fazer 8 repetições. Se precisar, respira no meio. Ela já consegue fazer 12, 14, 16 repetições em 40 segundos. Então tem muita coisa. Na verdade, o treino diferente não é fechado. A ideia é ser personalizado, ou seja, acolher diferentes públicos, diversificado, explorar o máximo de possibilidades que o nosso corpo tem para se movimentar. E é uma das coisas que no pós-pandemia eu ainda não retomei, porque o espaço é Fitness Fight Yoga, onde a gente pega a parte fitness do condicionamento físico, a parte fight dos desafios da luta e a integração corpo e mente do yoga. A gente ainda não voltou, mas já estou organizando para 2025 retomar com isso aí. Com relação ao público, tem diversificado bastante. Né? Eu já tive de 80 anos treinando numa sala, junto com um surfista, né? Não atleta profissional, mas que queria melhorar o condicionamento para o surf. E dona, esqueci o nome dela, e chegava de muleta. De muleta não, de bengala. E todo mundo ajudava ela a subir a escada e ela treinava no meio de todo mundo. Você chegou a treinar com Dona Terezinha? Sim. Pois é. Ela é bem acolhedor. Treinava. Mas é isso, a gente falando de negligenciar, na verdade a gente não só negligencia não, eu treino todo dia, mas a gente diminui o valor, a importância do estilo de vida ativo, né? Tudo isso que a gente acha que não tem tempo,
igual a prova de corrida. Você faz 10 quilômetros em 1h10. Se você treinar, você vai fazer abaixo de 1 hora. Toda a correria do dia a dia, se você estiver bem fisicamente, você vai dormir bem, vai conseguir fazer a atividade com mais destreza e vai sobrar tempo para ouvir o podcast, fazer higiene do sono, não ficar em cima da hora de dormir ainda resolvendo as questões da agenda do dia seguinte. Sim. Então, é o contrário, a gente diminui a importância e isso vem na minha cabeça agora. Se a gente pensar como atleta, eu preciso diminuir meu tempo de corrida, eu preciso me preparar para encarar a maratona do dia a dia, da vida diária, né? É o que eu chamo lá, atletas da vida real. E é isso Todo dia mesmo, uma porque se maratona. você pensar, quando a gente não quer ir treinar, mas quando a gente vai treinar, a gente volta muito mais disposto. Então, às vezes, a gente iria demorar, sei lá, 2 horas para poder fazer uma outra atividade que a gente tem para fazer. Sim. Só por você ter ido treinar, você ganhou uma carga de energia que você faz ela em 1 hora, você faz muito mais rápido. Então, o quanto sentido a gente dá mesmo às coisas, né? Então, a gente não aprendeu, acho que desde a nossa infância, talvez, a importância da atividade física, porque pelo menos na nossa infância, a gente fazia uma prática de atividade física, mas ela não perdurava, né? Sim. Então eu lembro lá que minha mãe me colocou na natação, mas eu aprendi a nadar, já aprendi a nadar, vou sobreviver, não vou morrer, já pode sair. Né? Então você não foi estimulado na sua infância a ter que manter uma atividade física. Ah, os meninos iam jogar futebol, mas assim, não era porque ele ia fazer uma atividade física, é porque era legal jogar futebol, né? Sim. Todo mundo faz isso, é recreativo. Então é uma brincadeira. Então, as meninas ainda eram muito mais desestimuladas, porque a gente, eu acho que isso era natação mesmo, né? E era brincar na rua, de jogar bola. Fazer dança, né? Fazer dança, né? Baleado, isso, brincar na rua, enfim. Mas não era uma atividade física, era uma brincadeira. Dançar também era um hobby. Sim. Então, eu falo que hoje em dia, por exemplo, meu sonho é minha filha ser bailarina. Ela querendo ou não, ela vai ser. Porque na minha época, eu gostaria de ter feito balé, por exemplo, mas eu morava no interior, que não tinha balé, mas era muito mais pelo hábito de dançar, de gostar de dançar, do que de fato, estou fazendo uma atividade física, e isso é importante para mim, eu preciso continuar fazendo durante toda a minha vida, não é? Então você vai, se joga na vida adulta, e você começa a entender a importância de se fazer, e você se adaptar a esse novo cenário também é difícil, existe uma resistência ali pra gente, né? Não nasceu junto com a gente, comer nasceu junto com a gente. Sim. Então a gente tem o hábito de comer, mesmo que a gente não queira, a gente come, né? E aí falando um pouco da nutrição com a atividade física, porque que a gente quis trazer também um profissional de educação física para entender que eles precisam conversar, né? A nutrição e a atividade física precisa estar alinhada, porque não adianta também eu fazer uma alimentação, um cardápio diferenciado, seja para um atleta ou para uma atividade física mesmo, individual, e eu não treinar, eu acho que pode até que a gente atinja o nosso objetivo se for emagrecimento ou hipertrofia, mas vai demorar muito mais do que se eu estivesse fazendo um treino, né? Também não adianta também eu estar treinando certinho e estar horrorizando na parte da alimentação, sem fazer algo organizado e planejado. Então, precisa ter essa conexão. E aí eu queria saber de vocês se você trabalha em parceria com nutricionistas, como é que você faz isso lá? Eu estou viajando aqui no que você estava falando de que a gente foi desestimulado, de não tinha balé lá na minha cidade, na sua época, que hoje já deve ter. Hoje com certeza. Hoje tem tudo em qualquer lugar. Hoje tá tudo mais... Mas, na verdade, a gente... Já entrando na conexão com movimento e nutrição, a gente corria atrás das coisas para caçar e comer. Sim. Quando tudo começou a ficar muito mais prático e a comida vem até a gente, hoje mais ainda, a gente parou de se movimentar. Então a gente foi desaprendendo a se movimentar, automatizando tudo. Até o pensar, às vezes hoje a gente está automatizando. É uma realidade que a gente vai lidar com a inteligência artificial, mas se a gente ainda for parar de pensar, a gente já parou de sair da cadeira, que que fala que sentar é o novo fumar, né? Ou seja, as mortes atribuídas à baixa atividade física, né, ao sedentarismo, estão associadas no mesmo nível do tabagismo. Então, a gente desaprendeu, porque a gente tinha que se movimentar para comer. A conexão, movimento e nutrição já vinha daí. E trazendo para hoje, para minha prática, eu trabalho em parceria, não tem como não casar. Eu, falando da minha realidade, por exemplo, eu vinha treinando muito bem. Parece não, né? Não tava.
E achava que eu estava me alimentando bem, porque eu comia todos os componentes, os nutrientes necessários para me nutrir, literalmente. E aí quando eu fui para o nutricionista, para Newton, ele falou, irmão, você não está comendo nada porque você treina. E aí ele me botou 2 cafés da manhã, lanche, porque eu começo a trabalhar muito cedo, então eu tenho um café às 5h30 da manhã. 8h30 eu tenho que comer de novo, porque 9h30 eu vou treinar, normalmente. Almoço, lanche, jantar e ceia. Eu tô rendendo muito mais energia e perdi peso. O percentual de gordura já baixou, então não tem como dissociar a coisa do exercício, seja para a saúde, controle de glicemia, hipertensão, os melhores alimentos, seja para a parte, digamos, estética, que também muitas vezes é saúde. Diminuir o percentual de gordura, a circunferência abdominal, adequar o peso à estatura. Então, sempre, exercício e nutrição não tem como separar. Inclusive, quando você vai pensar até na parte de patologias, né? O quanto que é importante os 2 pilares também. Então, a gente não está falando só do indivíduo que é saudável, a gente está falando dos indivíduos doentes mesmo, que tem hipertensão, que tem diabetes mellitus, por exemplo. Os estudos já mostram que a prática de atividade física melhora muito a resistência insulínica. Então, quando a gente fala, por exemplo, nos pacientes que precisam fazer cirurgia bariátrica, precisa ter o processo de emagrecimento antes de fazer a cirurgia. Se a gente fala no paciente que é desnutrido e precisa ganhar peso, a gente precisa falar do paciente para poder ganhar força, para hipertrofiar. Sim. Então, tudo realmente precisa estar associado à atividade física com a alimentação. E quando você fala dessa questão de que lá no passado, né, na nossa pré-história, a gente corria atrás da comida, a globalização, ela fez a gente parar, né? Só que, ao mesmo tempo, acho que ela trouxe dados hoje, no mundo de hoje, atualizados para a gente, da importância da prática de atividade física, que a gente quebra um pouco isso da nossa infância e começa a pensar nas nossas crianças de hoje em dia. Então, eu já vejo muitos pais hoje se preocupando com isso, né? O que o meu filho vai fazer como prática de atividade física? Então, já volta um pouco esse processo de reconhecer da importância, porque os dados já mostram como isso vai comprometer a longo prazo. Então, hoje, por exemplo, na minha filha, eu já quero fazer ela diferente. Então, ela já faz atividade, já faz natação desde 1 ano e meio, não é porque ela precisa aprender a nadar. É importante, né? Por questão de segurança mesmo, numa piscina, enfim. Mas eu não penso em tirá-la da natação porque ela já aprendeu a nadar. Então, hoje ela tem 3 anos, ela já nada na piscina funda, ela já atravessa, né? A piscina funda, então assim, hoje ela, por segurança, ela já está bem. Mas é algo que, se depender de mim, ela vai continuar sempre, porque eu sei que a atividade física, a natação, é muito importante para o desenvolvimento dela. Então, quando eu falo bem assim, fazer balé é um sonho, mas existe uma prática de atividade física do lado também, de disciplina, enfim, de tudo que está associado a uma atividade física. Então, acho que os pais hoje, eles já voltam a se preocupar um pouco também com isso e quebram um pouco da nossa geração ali, que não tinha esse estímulo, né? Então, as pessoas já reconhecem ainda que não precisa correr atrás mais da comida, mas que é importante também associar essa prática de atividade física. E aí vem muito da promoção da saúde, né? Então, assim, você falou que trabalha na vigilância. Você trabalha com promoção de saúde na vigilância ou é mais de dados epidemiológicos? Como é que funciona isso? O cenário é caótico, né? Mundial, nacional. Eu trabalho basicamente monitorando a taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis. Doença do aparelho circulatório, neoplasias, respiratórias crônicas e diabetes. E dentro disso a gente tem o plano municipal, né, onde norteia todas as estratégias, ações, as metas, onde vigilância, assistência, buscando o atendimento integral, enfrentar esses desafios, né, de acesso no caso das neoplasias, né, que cresceu bastante, que está relacionado também a hábitos, mas principalmente a diagnóstico precoce, então a questão assistencial, a parte de diabetes, do pé diabético. E dentro desse grupo de trabalho, onde a gente discute as ações, tem nutricionista, tem assistente social, tem profissional de educação física, tem médico, tem psicólogo, tem tudo. E hoje eu fechei o boletim, né, trazendo os dados de 2019 até 2024, preliminar ainda, né? 2023 e 2024 são preliminares, porque o banco ainda pode atualizar, né? De mortalidade ele fica aí por volta de 15 meses, ou seja, 2023 ele vai fechar lá para fevereiro de 2025.
Então, hoje eu fechei esse boletim e o cenário é esse. Mesmo no período de pandemia, onde teve o crescimento das mortes por doenças infecciosas, o número de óbitos de cardiovascular e neoplasia continuaram lá em cima. Só cresce. Lá em cima. E Diabetes. cardiovascular, a gente está falando muito de alimentação e atividade física, né? Sim. Tudo. Hoje, dentro do plano, a gente tem... sempre teve, né, na verdade, as coisas da nutrição, mas recente, e na mídia também, as academias, né, o ar livre, né, em parceria com iniciativa privada. Você já deve ter visto, tem no DIC, tem, se não me engano, são 11 academias, né, onde tem profissional de educação física, tem nutricionista, onde você faz uma breve avaliação, onde você vai lá treinar com ficha de treino, então não é mais aquela barra que tinha lá pegando salitre na orla que você ia e fazia as Tem barrinhas. até uma na Centenário, né? Tem na Centenário e tem no DIC, tem em Itapuã, tem em vários bairros. Então, a gente falou muito aqui, fica parecendo que a gente está fora de uma realidade onde... falando só de pessoas que têm acesso à academia, isso. Sim. E hoje, apesar da orla ser livre, aí entra a questão de segurança. Hoje a gente tem novos equipamentos, né, que dão mais acesso à população de todas as faixas etárias, de Como renda. que funciona? É o dia todo? Tem horários específicos? Tem horário específico. Funciona como uma academia normal. Tem horário específico, tem aula igual a grade de aula de ginástica lá. Se não me engano, tem fit dance, tem capoeira, tem as ginásticas coletivas, Sim. tem tudo E isso. tem os aparelhos que eles podem fazer essas outras Tem atividades? Tem os aparelhos de inox lá, e tem halteres, tem peso pesado, tem peso leve, tem tudo. Eu já vi na Centenário e no DIC, esses maquinários de aparelho de atividade. Eu já tinha visto, mas eu achava que era assim, livre demanda. A pessoa Eu chegava também lá e estava achando fazia. que era livre demanda. Não, tem um você profissional. faz o cadastro, tudo controlado. Olha, A gente está interessante. buscando, como não é da Secretaria de Saúde, assim, é de Salvador, da Prefeitura, a gente está buscando uma aproximação para ver de que forma a gente monitore o perfil dessas pessoas que frequentam, para a gente trazer, traçar o perfil epidemiológico daquela população que está frequentando, para a gente pensar nas ações de saúde mesmo voltadas para isso. Legal. Isso aí está começando, né, para a gente ir avaliando Sim. o impacto disso realmente no hipertenso, no diabético, né? Interessante, muito. E para a gente poder fechar, que a gente já está chegando ao final do nosso podcast, eu queria que você trouxesse assim, dicas para quem está iniciando agora essa vida da atividade física. Então, pessoas que se conscientizaram agora da importância, ela precisa começar. Qual a melhor forma dela conseguir se movimentar para além de uma caminhada? O que ela pode fazer a mais? Bom, você quer que eu fale para você, para todo mundo? Eu treino, tá? Pois é, hoje pegaram no pai da gente, não sei porquê. Todo mundo bebe água, todo mundo engasgou aqui agora. Na verdade, eu já falei um tanto, né, da proposta que eu penso, né, do conceito do Eu Treino Diferente. Você se conhecer, né, do autoconhecimento, entender que a prática, a gente já falou aqui também, que não é que a gente negligencia, a gente dá um peso muito menor para a atividade física, como a gente poderia dar o máximo peso e valor, né? Então, realmente se reconhecer, buscar dentro dos espaços e dos recursos que você tem próximo, onde é que você pode se movimentar. É importante que não seja só a caminhada, né? A gente contemple minimamente os componentes básicos da aptidão física de alongamento, né? Para melhorar a flexibilidade, força muscular, para melhorar tanto a força como a resistência muscular, capacidade cardiorrespiratória. Minimamente isso. E dentro disso, não sendo na academia, tem como a gente fazer exercícios com peso corporal, tem como a gente fazer exercício de alongamento com uma toalha em casa, ou com o próprio peso do corpo, ou com auxílio de alguém que está próximo, então dá para se movimentar. Tá vendo, Elba? Tá vendo, Caio? 2025, projeto se movimentar. Eu me movimento, eu jogo baleado, filha, na areia, ó. Pode melhorar a performance no baleado. bem você, e no Pablo. patins. Minha performance tá boa, tá ok. De repente, partir pro triatlo. Não, é muita atividade pra uma pessoa só. Me deixa com o meu baleado. E Caio com o patins dele, né, Caio?
Mas, Caio, trazendo um pouco da sua vivência acadêmica, né? Você fala assim que para você, às vezes, é difícil quando você tem muita demanda de trabalho. Mas com seus colegas, assim, você vê dentro da sua realidade de sala de aula as pessoas se interessando em ter algum tipo de atividade física? Porque quando a gente vai para a nutrição, né? A gente percebe um número crescente de pessoas interessadas em nutrição esportiva. Óbvio que diminuiu um pouco, mas eu acho que ainda é muito forte na nutrição esportiva. As pessoas ainda querem fazer muito consultório para a nutrição esportiva. Então, você percebe em sala com seus colegas essa preocupação também das pessoas estarem associando uma atividade física, ou elas querem ser esportivas sem nunca ter feito uma atividade física? Pode falar, sem medo de entregar Fala a ninguém. verdade. Precisa citar nomes. Pronto. Eu acho que lá na minha sala, as pessoas não estão dando tanta importância assim ao exercício físico. Vai ser mais assim, um nutricionista de consultório sentadinho na cadeira. Da cadeira. Mesmo que a gente esteja aprendendo, já tenha criado essa consciência, não vejo muito estímulo assim. Mas acho que faz parte, sabia? Porque se você olhar hoje mesmo para a nutrição, se a gente fizer um estudo, que já existem alguns, mas se a gente aplicar isso na nossa prática, de perceber como é o perfil alimentar de estudantes de nutrição, a gente ainda vê que está muito longe do que aquilo que a gente ensina para os nossos clientes e pacientes, né? Então, a gente ainda tem hoje um consumo muito grande de industrializados pelos nossos próprios estudantes de nutrição. Então, acho que essa consciência, ela vem mesmo quando a gente já está chegando na reta final da graduação, quando está indo para uma pós-graduação. Então, também parte um pouco desse contexto, né, de histórico, de a gente não enxergar ali um peso importante para a gente dar prioridade. Mas eu percebo muitas pessoas que querem nutrição esportiva, dizem que querem trabalhar nessa área, mas nunca atuaram dentro de uma academia ou dentro de qualquer outro tipo de atividade física e vendem essa ideia, né? Eu quero ser nutrição esportiva, mas... Uns 2 colegas meus que falaram que querem esportiva, é só a academia ali. No esporte em específico, não. Que é mais amplo do que só atividade física de musculação, né? Deixa eu só fazer uma ressalva de conceito aqui, que Caio falou, exercício físico. E a gente fala exercício físico, atividade física. Atividade física é todo movimento que você faz e gera um gasto calórico. Aí na padaria, andando. Então eu faço atividade física. Mas o mais importante para melhorar a aptidão física é você praticar exercício físico, que é algo controlado, com série, com repetição, com tempo, com intensidade, com a intenção de melhorar sua resistência muscular, cardiorrespiratória, flexibilidade. Então, atividade física é todo o movimento que você faz. E o que a gente precisa é mais atividade física, diminuir o tempo sentado no dia a dia, evitar as comodidades, e regularidade nos exercícios físicos para melhorar o rendimento. Oi. E aí, agora você faz exercício ou atividade física? Baleada é atividade física. Exercício na academia, que eu vou de vez em quando. Entendeu? E você, Dani? Eu faço atividade física e exercício físico. Eu tô nesse meio termo entre atividade e exercício. Né, Caio? Vou melhorar. Pra melhorar, viu, Caio? Melhorar, viu? Então, ó, pra gente poder encerrar, eu quero agradecer muito a sua presença, Pablo. Quero agradecer você, Caio, minha parceira Elba. Obrigada. E fica aí o questionamento para vocês de casa. Vocês fazem atividade física ou exercício físico? A gente se encontra no nosso próximo podcast.